Olá, transtorno de ansiedade está na pauta agora. Essa é uma doença que acomete muitas pessoas, causa muito sofrimento mental e na pandemia ficou mais evidenciada. Eu estou aqui, convidado para uma conversa sobre pandemia, sobre transtorno da ansiedade durante esse período e pós-pandemia também com o Dr. André Moreno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evacira. Obrigado pelo convite para poder estar aqui. Dr. André é psicólogo, professor, mestre, doutor, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Qual que é a diferença, doutor, entre ansiedade e o transtorno de ansiedade? Certo. Ansiedade é uma reação que a gente tem frente a situações novas ou ameaçadoras. Então, a ansiedade, por si só, ela envolve pensamentos, emoções, comportamentos e reações fisiológicas de adaptação à novidade. Então, todas as vezes que a gente está se adaptando a uma certa novidade, é esperado que a gente tenha algumas reações de ansiedade. Isso é, inclusive, muito adaptativo. Isso nos ajuda a nos preparar para situações de ameaça. Eu costumo brincar, se a gente fosse atravessar uma avenida movimentada sem ansiedade, provavelmente a gente já está correndo risco. Então, esse certo medo de atravessar uma avenida movimentada, por exemplo, é um sintoma de ansiedade, mas que ele é contextual, ou seja, ele é compatível com o evento que a gente está olhando para ele. Quando essas sensações de ansiedade elas aumentam em intensidade, passam a acontecer com muita frequência, ou seja, ao longo de vários dias, e passam a ter uma duração exagerada e principalmente fora de um contexto específico onde ela é adaptativa, aí a gente passa a caracterizar um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade ele tem a marca da intensidade, frequência e duração e também dos prejuízos na vida das pessoas. Então, um transtorno de ansiedade necessariamente vai trazer prejuízo para a vida da pessoa e para os familiares em volta. E quais são os sintomas relevantes para chegar a esse diagnóstico? Nós temos vários sintomas diferentes porque nós temos vários transtornos de ansiedade. Então, um profissional especializado pode ajudar, inclusive, a fazer esse diagnóstico diferencial entre os vários sintomas. Mas a gente pode citar alguns sintomas de pensamento. Então, pensamento acelerado, a preocupação constante, o medo de que o pior possa acontecer. Esses são os sintomas de pensamentos de ansiedade. A gente pode citar reações emocionais como medo, como apreensão também. A gente pode citar reações comportamentais, a evitação, por exemplo, de alguns lugares importantes, deixar de fazer coisas que são importantes para mim, a hipervigilância, que é eu estar sempre avaliando, checando, conferindo se eu não estou esquecendo de nada, como que está a minha volta, prestando atenção nos meus sintomas físicos. E o que acaba chamando mais a atenção de muitas pessoas são os próprios sintomas físicos de ansiedade. Então, coração acelerado, respiração acelerada, boca seca, mal-estar gástrico, formigamento, enfim, a gente tem uma série de sintomas físicos que muitas pessoas ficam em dúvida se são sintomas de ansiedade ou não, vão parar no pronto-socorro com medo de que possa ser um infarto, um AVC, alguma coisa de causa orgânica, e muitas das vezes é sim um sintoma de ansiedade. E esse pensamento repetitivo, como essas ações, será que eu esqueci? Será que não sei o quê? Pode se confundir com toque? Pode se confundir com toque. O toque, até bem pouco tempo atrás, nas classificações internacionais, era um dos transtornos de ansiedade. Hoje ele saiu desse capítulo, dessa divisão que a gente faz, que é uma divisão mais didática do que real, mas quando a gente olha para o funcionamento do toque no dia a dia dos pacientes, a ansiedade também está presente ali como um elemento importante. Essa divisão ela se deu a partir de 2013 na literatura internacional, porque o toque, além das características de ansiedade que eu citei agora há pouco, ele tem outras características também que diferenciam, mas a ansiedade é um elemento importante para o toque também. Que o toque é um transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo, um outro transtorno também menos prevalente que os transtornos de ansiedade, mas que também está associado a muito prejuízo na população. Dr. André é pesquisador na área de avaliação de pensamentos negativos, repetitivos e ansiedades e também de pensamentos intrusivos de ansiedade nas funções executivas. Explica pra gente como é isso.
Basicamente, essa área é a área que mostra por que quando a gente está ansioso, a gente não consegue fazer atividades normais do nosso dia a dia. Uma das reações, por exemplo, muito tradicionais, que é esse efeito da ansiedade nas funções executivas, é o branco, que todo mundo já teve em alguma situação importante, né? Então, eu deveria falar alguma coisa importante, eu deveria lembrar de uma informação ou de algo que eu estudei para uma prova, eu fico ansioso, essa ansiedade entra no meu processamento mental e faz com que eu tenha um prejuízo importante, né? Então, o branco, por exemplo, popularmente conhecido, né, é uma dessas experiências. Outra delas que a gente vê com muita frequência é a dificuldade em reter informações, né? Uma das áreas que eu pesquisei ao longo da minha carreira também é o efeito da ansiedade na memória operacional, memória de trabalho. E aí muitas pessoas têm dificuldade em, às vezes, reter informações do que elas estão fazendo ao longo do dia. Elas queixam de memória ou de dificuldade atencional, quando na verdade elas estão ansiosas. É isso que explica, por exemplo, porque algumas pessoas começam a ler uma página de um livro e chegam ao final, não se lembram do que estava no começo dela, por exemplo, né? Isso é um sintoma também bastante frequente dos prejuízos que a ansiedade traz no nosso funcionamento cotidiano. Aí a pessoa perde o prazer da leitura porque ela tem que recomeçar sempre. Exatamente, né? Então acaba que esse é um dos pontos importantes. A ansiedade, além de todos os outros prejuízos, ela está muito associada ao desenvolvimento posterior de depressão, por exemplo, por esse cenário que você citou, né? Pessoas com ansiedade, elas vão perdendo prazeres da vida por estarem ansiosas. Então, se eu gostava de ler, agora eu não consigo manter um fluxo de leitura. Se eu gostava de ir ao shopping, por exemplo, eu passo a ficar ansioso sobre a possibilidade de sentir ansiedade no shopping e aí eu prefiro não ir no cinema, num teatro, num parque. E aí isso vai privando as pessoas de coisas importantes para a vida e aí à medida que elas se privam dessas situações, a depressão acaba sendo também uma consequência muito comum. Vamos aqui para o começo, doutor André. Ansiedade na pandemia, como é que foi? Na verdade, no momento da pandemia, a gente não teve muitos estudos que documentavam isso, porque a gente estava com outras prioridades no termo de saúde mental, né? Se a gente fosse pensar, naquele momento a gente estava todo mundo lutando pela própria sobrevivência, né? Tentando se adaptar conforme o que fosse necessário, uma reação de estresse muito grande. A gente observava um estresse generalizado em todo mundo em função das consequências. O que a gente está vendo agora é o que na literatura especializada tem sido chamado de quarta onda da Covid, né? A quarta onda da Covid, ela vem não como uma onda de infecção com aumento de casos de Covid, mas como uma consequência para a saúde mental do período pandêmico que a gente viveu aí de 2 anos e meio, né? Essas consequências fizeram com que os transtornos mentais atingissem níveis de prevalência muito maiores do que qualquer outro período da história, desde que a gente está documentando, né? Então, é difícil a gente comparar com outros períodos, mas desde que a ciência começou a avaliar transtornos mentais com a qualidade que a gente consegue avaliar hoje, nunca na história a gente teve tantas pessoas adoecidas em termos de saúde mental, e grande parte desse impacto acho que foi a grande movimentação que a gente teve em função da pandemia. Isso então está relacionado ao luto, às perdas, às incertezas? E a dificuldade de readaptação, né? Então, a gente tem as perdas, as incertezas e a dificuldade de se readaptar em um novo formato, né? Então, por exemplo, muitas pessoas passaram a ter que lidar de novo com dificuldades sociais que elas já tinham superado e aí voltaram a ter que lidar de novo, né? Próprios sintomas físicos, a perda de pessoas importantes. Então, a gente tem uma série de situações que contribuíram para esse cenário que a gente está vivendo hoje e que a gente chama a atenção porque é fundamental trazer isso para uma pauta de discussão, inclusive como saúde coletiva, né? O impacto da saúde mental de maneira geral, ela não é só um problema de saúde mental, ela é um problema de saúde, né? Eu sempre faço essa consideração porque as questões de ansiedade, de depressão, elas não estão relacionadas só a sofrimento mental. Elas vão levar a consequências fisiológicas, a inter-relação com outras doenças, e isso é um dos pontos
fundamentais da gente discutir também. Interfere nos relacionamentos, Totalmente. nas relações de trabalho. Em perda de funcionalidade, a gente já tem, por exemplo, a depressão, que é o transtorno mental mais relacionado à perda de funcionalidade, né? Como das grandes causas de afastamento, né? Mas como especialista dos transtornos de ansiedade, um dos fenômenos que eu vejo são pessoas que não chegam a se afastar, mas elas perdem muito da produtividade dentro dos ambientes de trabalho, né? A gente estima que mais ou menos uma pessoa ansiosa ela perde no mínimo 1/3 da sua capacidade cognitiva. Imagina você no seu trabalho tendo que executar uma função e 1/3 do período que você está trabalhando é jogado fora em função de prejuízos da ansiedade, né? Ou seja, basicamente é uma perda funcional muito grande. Isso acumulado pela quantidade de pessoas que a gente tem sofrendo com essa questão é um problema, inclusive, econômico muito grande. Doutor André, de acordo aí com as suas pesquisas, o lado positivo é que as pessoas estão procurando tratamento. Essa é uma realidade felizmente melhor, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de oferta de intervenção, né? Hoje a gente consegue pensar em estratégias de intervenção muito mais adequadas para a população e que respondem muito rápido, né? Acho que eu vou até aproveitar para fazer um gancho, Vacira, sobre como o tratamento para transtorno de ansiedade funciona, né? Tem muita gente que evita começar um tratamento psicológico e psiquiátrico com a ideia de que vai durar a vida inteira, ou que vai ficar dependente da medicação, ou que vai ficar dependente da psicoterapia. E isso não é verdade, né? Principalmente quando a gente tem profissionais que atuam de acordo com o que a gente sabe hoje que funciona para essas intervenções. Então, é importante a gente lembrar que essa procura, quanto mais cedo ela é feita, é melhor, né? Eu costumo comparar também os transtornos de ansiedade, os transtornos mentais, como qualquer outra doença. Quanto antes a gente procura tratamento para qualquer doença, mais rápido é a intervenção, menos prejuízos eu tenho, mais resultados eu consigo. É a mesma coisa com os transtornos mentais. Então, o que a gente tenta conscientizar muito é não espere o seu caso ficar grave, não espere você ter grandes prejuízos, não espere a sua funcionalidade estar tão comprometida, você perder relacionamentos por isso, porque obviamente isso vai ficar muito mais difícil da gente abordar depois ao longo do tratamento, né? Quer dizer que não é assim, uma vez instalada, não tem cura, você tem que conviver com ansiedade, com tratamentos e com terapias o resto da vida. De maneira alguma, né? Eu costumo até responder que ansiedade sim tem cura, né? O transtorno de ansiedade tem cura, se eu considero que cura, no termo popular que a gente usa, é ausência de sintomas e retorno de qualidade de vida. Ou seja, a partir de um tratamento especializado, eu dou conta de fazer com que você viva uma vida sem prejuízos em função da ansiedade e que você retome a sua qualidade de vida ou até aumente a sua qualidade de vida depois do tratamento, né? Então, esse também é um outro mito importante da gente quebrar, né? As pessoas imaginam que um tratamento para ansiedade ou um transtorno mental tem que durar a vida inteira e não necessariamente isso é verdade. Claro, tem casos de exceção nesse sentido, mas não é a maioria deles. Doutor André, em janeiro, esteve no shopping, você foi curador juntamente com a minha amiga linda, minha colega jornalista Rose Dutra, do Janeiro Branco, que foi falar sobre a saúde mental, mas de uma maneira assim, muito leve, muito gostosa, por meio da arte fotográfica. Como que vocês chegaram nessa concepção aí? A principal ideia por trás da exposição era a noção de que a gente precisa trazer a discussão sobre saúde mental para o nosso dia a dia, né? A gente não pode deixar para falar de saúde mental só num quadro de doença mental e de doença mental grave, né? Porque, como todo fator de saúde, a gente tem fatores que a gente chama de fatores protetores. Fatores protetores para a saúde, de maneira geral, todo mundo conhece, né? Uma alimentação regular, bom exercício físico, enfim, isso tudo a gente vê como um elemento protetor de saúde geral. E a gente tem uma série de elementos protetores também de saúde mental, né? Então, a ideia da exposição foi justamente a gente discutir esses elementos de proteção, né? Ou seja, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, o que a gente pode estar atento no nosso dia a dia para conseguir estar cultivando a nossa saúde mental
como um elemento importante de qualidade de vida. E o Janeiro Branco é um mês muito especial para isso, né? Um mês nacional de conscientização sobre saúde mental de maneira geral, em que a gente aproveita esse espaço para chamar a atenção da população como um todo para esse problema. As suas frases trouxeram reflexões sobre a arte, sobre a saúde mental e de uma maneira muito poética. Você é poeta? Não sou poeta. Eu me interesso muito por literatura, por arte, mas não trabalho oficialmente com isso. Na verdade, eu aprendo muito e aprendi muito com a história de vida de tantas pessoas que eu tive o privilégio de acompanhar e de trabalhar em conjunto, né? A gente, como psicoterapeuta, acaba tendo um privilégio muito grande de conhecer a intimidade de pessoas maravilhosas, né? Então, acho que eu tive esse privilégio ao longo da vida. Isso vai despertando um olhar diferente, talvez, né? Para a sensibilidade de cada um, e a gente vai aprendendo também como por trás de algumas barreiras sociais que a gente coloca, a gente tem os nossos pontos de sensibilidade e como chegar a esses pontos. Você analisou cada foto, porque elas são completamente diferentes uma da outra, né? Extremamente criativas do olhar do fotógrafo. Sim. Você deu uma estudada naquelas fotos individualmente? A gente teve 2 momentos diferentes que eu acho que até mostram a pluralidade do que é a saúde mental. O nosso primeiro momento foi o momento de mandar uma provocação, podemos dizer assim, aos fotógrafos, né? Então a gente escreveu um texto sobre o que é saúde mental e o que é proteção de saúde mental e pedimos abertamente para os fotógrafos enviarem elementos que eles consideram importantes para a saúde mental deles, né? Ou que eles veem dessa maneira como contribuição. Por isso a gente tem teve uma diversidade tão grande na exposição, né? Então a gente tem desde fotos de natureza até fotos de família, fotos com amigos, fotos com, enfim, né, das mais diversas perspectivas, porque justamente é isso, né? Cada pessoa tem um elemento de fortalecimento diferente da saúde mental. E aí a ideia foi, em um outro momento, né? Então eu fiz um estudo sobre essas imagens, né? E fui tentando conectar essas imagens com esses elementos de literatura e de experiência que a gente tem, que são elementos importantes de saúde mental. E aí fui trazendo a narrativa do autocuidado, da atenção plena, da observação dos recursos familiares, dos recursos sociais, isso para compor, né, a ideia desse despertar dessa discussão. A arte foi muito falada, muito valorizada, especialmente no período pandêmico, que era uma maneira de você se conectar com você, né? De produzir, de ler cada vez mais, mas ela atua na saúde mental como sempre, do início da humanidade. Sim, a arte de maneira geral, né? Literatura, cinema, fotografia, eu acho que ela tem sempre por trás uma expressão humana muito grande, né? A expressão tanto do artista que coloca ali a sua sensibilidade, quanto da forma como essa sensibilidade desperta na gente também algumas emoções e alguns olhares importantes, né? Então, eu vejo a arte com a relação de saúde mental como um gancho que se une, né? O artista coloca um gancho para que a gente se conecte com ele, com a nossa sensibilidade, né? Por isso que, de maneira geral, ao longo da produção em psicologia, em psiquiatria, em medicina, grandes artistas são fatores de influência muito grandes, né? Trouxeram grandes influências para essa discussão sobre saúde mental. As primeiras discussões que a gente tem sobre psique vêm na Grécia Antiga, inclusive no cenário da tragédia grega, que é uma forma de arte, né? Então, até ali a gente tem, desde o início das primeiras concepções e ideias do que seria terapêutico, a primeira delas é a arte como forma de facilitar a expressividade emocional e facilitar a convivência em sociedade. Então, sem dúvida, é um elemento fundamental para a proteção nossa de saúde mental. Como a Uberaba é muito rica em arte, né, e as bordadeiras, crocheteiras, ceramistas, artistas plásticos, isso então traz um equilíbrio, né, para a saúde mental. Sem Posso dúvida. dizer assim,
evita da gente ficar mais doido. Sem dúvida, né? E eu acho que facilita, além de só evitar que a gente fique mais doido, entre aspas, né? Ou seja, que evitar o transtorno, evitar a doença, eu acho que é um elemento fundamental de produção de saúde mental, né? Ou seja, a gente ganha qualidade de vida quando a gente está envolvido em atividades de prazer, atividades de lazer, atividades que desafiam a gente. E eu acho que a arte tem também esse outro lado, né? Quando você conversa de perto com um artista, seja ele das mais diversas variedades que a gente tem, ele está sempre no seu limiar, né? Ele está sempre se desafiando, procurando um passo além. E eu acho que isso também traz um ponto muito legal para a nossa visão de saúde mental, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem um bom hobby e esse hobby desafia a gente está sempre querendo investir mais na nossa descoberta, né? Seja ele fotografia, culinária, artesanato, música, enfim, né? O que quer que seja, à medida que a gente começa a se desafiar e crescer dentro disso, isso faz muito bem para a gente. Você anda no mundo inteiro, no Brasil inteiro, dando aulas, palestras, sendo consultor, né, da área comportamental e outras áreas aí da psicologia. Como é que está a nossa saúde mental em Uberaba? Eu acho que Uberaba não está muito diferente do que a gente vê no resto do Brasil, né? Infelizmente, se a gente for considerar o tamanho da proporção de prevalência de saúde mental, a saúde mental deveria ter um espaço muito maior, tanto em termos municipais, quanto estaduais, quanto federais, quanto privados. De maneira geral, é muito difícil a gente trazer a discussão para a saúde mental de um certo ponto de vista preventivo ou até interventivo em cenários leves e moderados. E Uberaba não se afasta dessa percepção, né? Então, a gente tem um grande número de profissionais, né? A gente tem o privilégio de ter na cidade 2 universidades com cursos de formação em psicologia. A gente tem recentemente a abertura de uma residência médica em psiquiatria, ou seja, um grande cenário de produção de profissionais de saúde mental, mas eu acho que a gente ainda carece de investimentos, de projetos, de olhar comunitário para colocar a saúde mental no lugar de discussão onde ela merece estar. Vamos para a nossa última pergunta. Como que o paciente pode atuar, como que ele pode agir para ajudar nos tratamentos? Qual a parte do paciente, o que ele pode fazer? Tudo. Na verdade, a principal característica de todo tratamento, e eu debato isso com muita frequência, todo tratamento só faz sentido quando o paciente se coloca como ativo no processo. Ninguém vai resolver por você a sua depressão, o seu transtorno de ansiedade, nenhum dos seus problemas emocionais. Você só vai conseguir resolver esses problemas à medida em que você formar com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, com os seus elementos de saúde mental, com seus cuidadores, duplas, parcerias, né? E é isso que eu tento trazer muito para o meu trabalho com meus pacientes também, né? A ideia de que eu não vou resolver o seu problema por você, mas eu quero resolver com você, né? A gente vai formar uma dupla em que você conhece sobre o seu funcionamento melhor que ninguém, e eu conheço algumas coisas de psicologia que podem te ajudar a entender melhor o seu funcionamento e a resolver alguns problemas. E eu prefiro que a gente sente do mesmo lado da mesa para olhar para esses problemas e trabalhar em conjunto, do que você esperar que eu resolva esse problema de uma maneira que pode funcionar para muita gente, mas que talvez não vai funcionar para você. Então, essa percepção do papel ativo da pessoa em tratamento é fundamental para o nosso sucesso terapêutico. Encerrando aqui a entrevista com o Dr. André Moreno, que é doutor em saúde mental. Muito obrigada por estar aqui e trazer tanta informação. E agradeço muito a sua presença e espero a gente poder renovar essa pauta aqui também. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Você acompanha essa entrevista também no canal YouTube e agora continue com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.